Estamos vivendo na igreja, então, uma série muito bacana, Vida Plena, e a gente tem aprendido princípios fantásticos. E hoje eu quero trazer mais uma mensagem que tem como título Plenitude na Vida Profissional. E é muito bacana a gente falar sobre a nossa vida profissional, porque a maioria de nós é o maior tempo que a gente dedica, né? Muitos de nós ficam 9, 10 horas, talvez, dentro de uma empresa, e é esse ambiente que muitas vezes Deus quer nos usar também. Imagine só que a nossa vida profissional hoje seria um carro. Imagine que você está vendendo o seu carro, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo a sua hora, e você é um Fusca 74, por exemplo, Cássio. Um Fusquinha, antiguinho, todo original. E se você for vender esse Fusca, por exemplo, em um ambiente de sucata, eles vão valorizar muito pouco o seu Fusca. Se for vender esse Fusca, por exemplo, na revenda lá do irmão da Fran, eles vão pagar um certo valor. Se ele estiver bem conservado, talvez uns R$1.000 abaixo da FIP, algo nesse sentido. Mas se você levar esse Fusca, talvez, num ambiente de carros antigos, de carros especiais, de carros que têm essa conservação de originalidade, ele será valorizado muito mais. Então, na nossa essência, Deus quer nos valorizar da mesma maneira. Deus quer nos levar a que a gente siga nessa originalidade, que a gente viva esse propósito, que a gente viva, então, essa essência. Então, é muito importante a gente falar da nossa vida profissional, porque a gente vive num mundo muito exigente, num mundo muito competitivo, e a vida plena profissional é algo muito importante. Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa carreira profissional, nossas conquistas, né, a nossa posição no mercado, e a gente esquece de buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela também existe no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes pensamos que Deus ele só está na nossa família, que Deus só está na nossa igreja, e a gente esquece que Deus é que provê todo o nosso financeiro, todos os nossos recursos, então, na nossa vida. Então, a verdade é que a vida profissional está intimamente ligada à vida espiritual. E se a gente não buscar esse equilíbrio entre essas duas áreas, a gente pode, então, acabar se perdendo no meio das pressões do mundo. A gente pode acabar, então, abandonando esse propósito, talvez. Tem uma frase que talvez você já deve ter escutado em algum momento da sua vida: escolha um serviço que goste de trabalhar e não trabalhar nenhum dia sequer. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é uma frase que a gente pode considerar uma mentira, né? Porque, por exemplo, se eu gosto de trabalhar, se eu sou um profissional e eu tenho a minha empresa, eu vou dar o melhor para a minha empresa, vou me dedicar ao máximo e talvez vou trabalhar muito mais que a jornada de 8 horas, porque é o meu serviço e é o que acontece muito. Então, essa mentira, essa frase acaba sendo uma mentira. E a gente vê muitas vezes na internet várias propostas onde nos indicam para a gente ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil, e na verdade é difícil. Por um exemplo, mercado financeiro. A gente vê que você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, você pode trabalhar no mercado financeiro. Aqui é fácil ganhar 300, R$1.000 por dia. E quando a gente vai ver, é uma pressão total. O irmão Cássio talvez trabalhe um pouco. O momento que você está ganhando é fantástico. Espera você receber um loss ali, você vai ver o que é um estado emocional abalado, né? Então a gente vê que não é fácil, requer então um conhecimento. Então essa frase a gente pode refrasear da seguinte maneira: escolha fazer a vontade de Deus, seguir os propósitos de Deus, e não terá que se preocupar com nenhum emprego, com nenhum salário, com nenhum cliente, porque é Deus que abre as portas, é Deus que vai enviar pessoas para nós. Então, se a gente tem essa total confiança de Deus, a gente vai ver os resultados acontecerem. Então, esse é o maior desafio hoje da nossa atualidade. Por exemplo, aqui em Panambi, a gente não se vê muitos mendigos, né? Mas a gente sai para fora do estado, para grandes centros, a gente vê bastante pessoal na rua. E se você abordar um mendigo hoje e perguntar: ei, você prefere ter uma vida com Deus ou uma vida com o diabo? A resposta é clara, a resposta é simples. Muitos deles, 99%, vão dizer: não, eu prefiro ter uma vida com Deus. Mas se você fizer uma outra pergunta para ele, perguntar: ei, você prefere ter um relacionamento íntimo com Deus agora, entregar a vida para Jesus agora, ou ganhar R$200, ou ganhar R$1.000, ou ganhar R$1.000.000? A pessoa vai parar, vai pensar: opa, R$100 me ajudaria agora, consigo comprar minha marmita, R$100 eu consigo tomar minha Coca-Cola, ou R$1.000, eu consigo colocar a minha vida financeira em dia. Então ele acaba se abalando. Então a gente vê que muitas vezes a vida profissional faz isso conosco. A gente acaba se abalando com as pressões momentâneas. Então a gente não para pensar o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa: não, isso aqui é momentâneo, é bom para mim, eu vou seguir dessa forma. Então é dessa maneira que eu quero ministrar a mensagem de hoje. Apresentar para vocês 3 pontos que eu considero essencial para quem busca viver uma vida plena profissional. Sem abrir mão da nossa fé, utilizando talvez exemplos bíblicos, exemplos de personagens bíblicos, exemplos que eu pude ver durante a minha caminhada profissional
E eu espero que Deus esteja ministrando, então, cada um de nós nesse momento. O ponto 1, vocês podem estar anotando na guia de vocês. A escolha da profissão. E isso é muito importante. A gente escolher uma profissão que vai de acordo com aquilo que a gente tem, as habilidades que Deus colocou em cada um de nós. Talvez você que está aqui é adolescente e está vivendo um momento de crise nesse momento. Qual profissão eu vou seguir? Qual profissão que eu devo escolher, porque é a profissão que eu vou trabalhar para o resto da minha vida? Como que eu faço essa escolha? Como que eu busco em Deus essa resposta? Então é muito importante a gente ter esses questionamentos. Será que é realmente essa profissão que Deus tem para a minha vida? Será que realmente é essa profissão que eu vou me destacar? Como que eu consigo manifestar a presença de Deus nesse lugar? Olha só um texto básico que a gente vai ler, bem interessante. Está lá em Êxodo, capítulo 35, a partir do verso 1, e diz o seguinte: O Senhor Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e fazer todo tipo de artesanato. Eu escolhi a Eliabe, filho de Azemeque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Esse texto é muito interessante porque Deus, ele escolhe então Bezalel e a sua equipe, né, para montar a Arca da Aliança, para montar todos os acessórios da Arca da Aliança, para montar a tampa, para montar a mesa, as vasilhas, o candelabro, o altar para queimar incenso, o altar para queimar as ofertas, a pia, o seu suporte, vestimentas sagradas. A gente vê então que é muita coisa. E Deus então dá habilidade para Bezalel, dá competência para Bezalel. Então isso acontece também na nossa vida. É Deus em que nos dá essa habilidade. É Deus que nos dá essa competência. É Deus que nos dá essa inteligência. Então todos nós somos dotados de habilidades que indicam como Deus deseja nos prover e nos usar. E muitas vezes a gente não para pensar por que Deus me fez dessa maneira, por que eu sou mais esperto em matemática e menos em português, por que eu tenho mais aptidão em geografia e não em história. Então são habilidades que no nosso dia a dia a gente vai vendo e essas Deus quer nos direcionar. Então é muito importante a gente olhar para nós mesmos e perceber quais são essas habilidades. Olhar para nós e ver o que o nosso coração queima, quando a gente faz algo, o que realmente a gente realmente deseja, tem prazer em fazer aquilo. Converse com pessoas à sua volta e veja, ei, você é bom nessa área, você não é tão bom nessa área. É muito interessante que várias vezes, Cássio, olhando o Masterchef, eu pensei, não, vou me lançar na profissão Masterchef. Muito bacana, cozinhar. E eu sou um cara apreciador de comida, gosto de experimentar comidas diferentes, mas bem diferente mesmo. E isso eu acho bacana, é muito legal isso. Mas eu não tenho essa habilidade, não tenho esse dom e talento para isso. E muitas vezes eu me arrisco a fazer isso. Teve um certo dia que estava eu e a minha esposa em casa, e hoje eu vou fazer uma janta top, um jantar romântico, estava só nós. Desci no Cotripal, nosso grande supermercado, fui lá e comprei uma carne boa, cara, um filé mignon, carne cara, top. Peguei o filé mignon, peguei lá um molho 4 queijos, vou fazer, e olhei a receita na internet, aprendi o jeito fácil de fazer, vou preparar. Fiz lá direitinho, amor, não se preocupa, que agora é minha vez aqui. Fui lá, dominei a parada, fiz certinho, só que eu me esqueci de um pequeno detalhe, cara. O filé mignon não se salga como se salga churrasco. Preparado para salgar um churrasco, peguei o filé mignon, aquela carne fina, aquele sal fino, espalhei por tudo ali. O que aconteceu? Resultado final, estraguei o jantar romântico. Botei muito sal, porque não tinha essa habilidade, não tinha esse tato de escolher, então, o sal, o tempero, que é algo muito importante. Então, a gente tem que ver em nós quais são as nossas expertises, quais são as nossas habilidades. Eu lembro quando eu fui escolher a minha carreira profissional, hoje eu trabalho no ramo de elétrica, e quando eu me lancei nesse mercado, eu não sabia, não imaginava qual seria a minha profissão no futuro. Mas, pela escola, ganhei um curso no Colégio Evangélico, um curso bem bacana, onde eu tive a oportunidade, então, de ter um período de experiência em mecânica, um período de experiência em elétrica, um pouco de informática e tal. E ali achei legal. O professor gostou de mim lá e disse, não, você deve se inscrever no curso técnico, que eu acho que você tem grande chance de passar, grande chance de se destacar. E eu fiz isso. Quando eu fui me inscrever lá no curso técnico,
eu optei por mecatrônica. Não, mecatrônica é bacana, tem bastante, pega a parte mecânica, pega a parte elétrica, pega a parte robótica, e acho que é isso que eu quero para minha vida. E quando eu estava fazendo a inscrição lá, o meu professor disse, não, você deve se inscrever em elétrica, porque é elétrica isso vai destacar. E com o tempo, passou o tempo, fui aprovado e acabei assumindo então o lugar dele no CEP. Eu não tive nenhuma pessoa crente que me direcionou na minha vida profissional, mas eu tive pessoas experientes na área. Hoje a gente tem toda a estrutura da igreja que pode nos auxiliar disso. Pode chamar o seu discipulador, o seu líder, irmão, eu estou com uma dificuldade aqui de escolher a minha profissão, você me ajuda, você me direciona? E ele vai ver as suas aptidões. Vamos aqui, vamos fazer um teste aqui, trocar uma lâmpada, vamos fazer um teste aqui, abrir um motor de um carro, não tanto, né, Cássio? Vamos fazer um teste, vamos treinar aqui o que você pode fazer. Então é importante a gente descobrir na nossa vida qual que é o meu propósito. O que é muito comum quando a gente escolhe uma carreira profissional é a gente levar em conta o nosso salário, qual que vai ser o meu status social, qual que vai ser a minha perspectiva de crescimento, mas a gente esquece de buscar a vontade de Deus. A gente esquece de orar para Deus e perguntar se essa função, se esse trabalho vai glorificar o seu nome. Então significa que ao escolher uma profissão, a gente além de levar em conta as nossas habilidades, a gente pode então tomar proveito disso e buscar em Deus, Deus, como é que o Senhor vai me usar nessa profissão? Como é que eu vou servir o Senhor nessa profissão? Como que o Senhor vai abrir essas portas e eu consiga fazer a sua vontade? E eu na área elétrica eu aprendi muito isso, de utilizar talvez a minha função para falar de Deus. Hoje eu faço startup até para o tio do Cássio em várias empresas, multinacionais às vezes, e ali eu tenho a oportunidade muitas vezes de falar do Evangelho de Jesus. Falar através da minha profissão, através daquilo que eu aprendi e vincular com a Bíblia. Olha só como a Bíblia é interessante. Acho que Deus ele era também um engenheiro eletricista, porque lá em Salmo 119, 105, ele fala o seguinte, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Isso aqui é um princípio muito fantástico. A palavra de Deus ela é lâmpada que guia o nosso caminho. Então significa o quê? Que a luz de Deus é que vai guiar os nossos passos, é que vai nortear o caminho que a gente deve seguir. Não é a luz que ilumina minha mente para mim ter as escolhas, não. Deus já vai definir o caminho, já vai definir o lugar que eu deva a seguir. Então isso é muito fantástico. Quando, por exemplo, a gente pensa no funcionamento de uma lâmpada, isso a gente aprende em eletricidade básica e muitas vezes aprende até em física no terceiro ano, talvez vocês já passaram por essa matéria. A gente vê lá um chamado Lei de Ohm, princípio muito bacana, que a Lei de Ohm diz que corrente elétrica é igual a resultante de tensão sobre resistência. Não preciso saber isso tecnicamente, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos o que seria isso. A corrente elétrica é o fluxo de corrente elétrica, é o movimento ordenado dos elétrons. É um campo magnético que gera no cabo. É algo que a gente não vê, mas se a gente encostar num cabo energizado, a gente vai sentir. Assim é o Espírito Santo. A gente não vê, mas a gente tem a oportunidade de sentir ele. Tensão elétrica é uma fonte limitada. É Deus. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente vai ter de Deus. E a resistência é nossa. É a posição, então, a passagem de elétrons. É a posição, a passagem de corrente elétrica. O que significa nessa forma? A lâmpada, para ela ter um maior brilho, ela precisa ter uma resistência muito baixa. Assim como nós. Para a gente ter mais do Espírito Santo, a nossa resistência tem que ser muito baixa. Deus é uma constante. E a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto menor a gente for na presença de Deus, mais a gente vai ter o Espírito Santo. Então a gente pode usar a nossa função, o nosso ambiente de trabalho, de diversas formas para ministrar a palavra de Deus. Usar aquilo que a gente aprende tecnicamente e vincular com a Bíblia. Isso é fantástico. Abre a mente das pessoas para que ela entenda, opa, Deus realmente ele está em todos os ambientes. A Trindade de Deus ela existe, porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E eu, quando eu olho para as profissões, eu consigo buscar realmente isso. Olha só um exemplo muito bacana. A Terra ela tem 3 camadas principais. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. 3 em 1. A energia também ela é dividida em 3 tipos principais. Energia térmica, cinética e potencial. 3 em 1. O estado da água também pode ser dividido em 3 estados diferentes. Sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. É a mesma água. O espaço pode ser dividido em 3 dimensões. Largura, altura e profundidade. 3 em 1. A gente existe hoje no mundo 3 tipos de poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. 3 em 1. Deus ele está presente em todos os ambientes. Basta a gente buscar e encontrar ele.
Deus é fantástico, Deus é poderoso. Basta a gente encontrar no ambiente onde a gente está. Onde que Deus está aqui me auxiliando? O que Deus está me fazendo na minha vida? O ponto 2, vocês podem anotar na guia de vocês. A busca pela excelência. Então, esse segundo ponto, eu gostaria de destacar a importância, então, de a gente buscar a excelência no nosso ambiente de trabalho. A gente deve ser reconhecido também pela qualidade do serviço prestado, mas também pela nossa honestidade, pela nossa ética, pelo nosso comprometimento, porque essas são características de um cristão cheio do Espírito Santo. Devemos trabalhar, então, como se a gente estivesse servindo ao Senhor, como se a gente estivesse servindo a Deus, não aos homens, mas buscando sempre dar o nosso melhor, tudo para a glória de Deus, assim como a pastora Cíntia pregou na semana passada. Então, o nosso papel enquanto cristãos é nos capacitar ao trabalho que fomos designados e fazer isso para a glória de Deus. A gente viu ali, então, que Deus ele nos dá essa habilidade, Deus ele nos dá essa inteligência, essa aptidão, mas não é simplesmente eu ficar deitado no meu quarto e orar, Espírito Santo, me dê aqui uma profissão agora e é isso que eu vou fazer. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa demonstrar interesse naquilo, demonstrar realmente o caráter de Cristo. E a gente vê isso muito na Bíblia. Por exemplo, olha a história de Daniel. Daniel, mesmo sendo um exilado em uma terra estrangeira, ele se destacou por sua sabedoria e habilidade no trabalho. Ele se tornou um conselheiro confiável do rei da Babilônia e foi escolhido pelo seu trabalho excepcional. Daniel entendeu, então, que a sua habilidade profissional era uma forma de servir a Deus. Daniel, ele era um jovem judeu na época, foi levado, então, cativo para a Babilônia e se destacou por a sua habilidade de interpretar sonhos, visões. Ficou conhecido, então, pela sua honestidade, sua integridade, sua capacidade, então, de resolver problemas difíceis e virou um conselheiro confiável do rei. Talvez hoje você não se agrada do ambiente em que você está trabalhando, mas Deus pode te destacar pela sua habilidade. Não é porque você não gosta do seu chefe, não é porque você não gosta desse ambiente que está inserido hoje, que você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não, você está fazendo aquilo para Deus. Entenda que Deus está ao seu lado, então você vai dar o melhor, porque você não quer agradar o seu chefe, não quer agradar as pessoas, você quer agradar a Deus. E a Bíblia nos ensina isso, que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então isso inclui o nosso trabalho. Quando escolhemos a nossa profissão, por exemplo, não devemos apenas pensar no dinheiro, no prestígio, mas sim como que a gente pode servir a Deus através dela. Se somos médicos, por exemplo, a gente pode cuidar dos doentes com amor, com compaixão, assim como Cristo cuida de cada um de nós. Se somos professores, a gente tem que ensinar os nossos alunos com sabedoria, com paciência, mostrando o caminho certo, porque alguém teve paciência conosco. Ah, quanto que é 1 mais 1? Não, é só somar aqui. Alguém teve paciência para arriscar com nós lá, para aprender a caligrafia. Tive que aprender a caligrafia técnica lá, tinha que começar a escrever todo diferente, todo desenhado. Alguém teve paciência para nos ensinar isso. Se somos empresários, então, a gente tem que gerir a nossa empresa de forma justa, tratando nossos funcionários e clientes com respeito, com honestidade, sendo um bom pagador de contas, sendo um bom pagador de impostos, que é algo difícil, né? Hoje é muito imposto, mas a gente deve mostrar o caráter de Cristo nessas funções. Então, quando a gente entende que tudo o que fizemos é para o Senhor Deus, a gente vai fazer isso com mais motivação. A gente vai entender, opa, eu preciso fazer o meu melhor, aqui é para Deus, é Deus que está avaliando o meu trabalho. A gente vai fazer isso com mais maestria, com mais excelência, porque a gente sabe que Deus está conosco. Opa, é para Deus aqui, eu não posso deixar essa rebarba aqui na minha peça, vou passar a lixadeira aqui, fazer um acabamento melhor. A gente não se deixa levar, então, por nosso ambiente de trabalho. Por mais que muitos aqui trabalhem numa empresa que não é 100% cristã, tem, às vezes, um ambiente um pouco mais pesado. Tem pessoas que falam palavrão, tem música, muitas vezes, secular, que é aquilo que você não gosta de ouvir. Mas, por exemplo, você não vai se deixar levar pelo ambiente. Você vai mudar aquela atmosfera. Você vai fazer aquilo para a glória de Deus. A gente não vai se magoar, então, com o nosso chefe, com o nosso colega, porque o nosso objetivo é agradar o Senhor. Então, a gente vai deixar todas essas questões de lado e vai entender, opa, Deus está aqui comigo, é Ele que merece, então, o meu serviço. Então, todas as habilidades depositadas em nós devem ser usadas para a glória de Deus. Ou seja, se você tem se permitido usar esses dons e talentos para o reino de Deus. Porque, muitas vezes, Deus ele nos coloca várias habilidades, vários dons, vários talentos que a gente poderia usar para o reino de Deus mesmo, e a gente acaba deixando esses dons enterrados. Olha, Pai, Deus me deu aqui
um dom fantástico de ser ministro de louvor, mas ministro de louvor não vai me dar dinheiro momentâneo, eu vou deixar ele enterrado. Deus me deu aqui um dom fantástico de aprender Libras, talvez, mas Libras eu não conheço ninguém que pratica, isso eu vou deixar isso enterrado. Mas muitas vezes são dons estratégicos que Deus lhe dá para você, e você precisa praticar isso. Talvez na igreja o reino de Deus precisa um movimento onde ele possa usar as suas habilidades e você deixa elas escondidas. Olha só que fantástico essa nossa iluminação. Foi pessoas que serviram nesse ambiente. Foi pessoas que usaram aquilo que aprenderam durante a sua carreira profissional para fazer esse ambiente mais iluminado. E é muito interessante que não só pessoas que aprenderam, mas pessoas que queriam aprender. Pessoas, opa, eu quero ter uma profissão diferente, quero aprender um pouco mais de elétrica, mas eu não sei. Vem servir na igreja com os eletricistas aqui, que você vai aprender um pouco mais esse conceito. Quando a gente faz isso de esconder as habilidades de Deus, pode ter consequências na nossa vida. Eu, na minha carreira profissional, vi muito isso acontecer. Por exemplo, eu conheci um excelente profissional, um mestre de obras, ele controlava toda a parte de gestão elétrica, mas em um dado momento da carreira dele, ele queria ganhar mais. Em vez de falar, sentar com o chefe, eu já estou aqui anos na empresa, gostaria de ganhar um pouco mais de salário, ele foi para um lado oposto. Começou a fazer serviço por fora, usar a estrutura da empresa, material da empresa, ferramentas da empresa para o seu próprio benefício. E acabou que a consequência disso foi a demissão. Mas será que eu e você muitas vezes não fizemos isso? Deus ele nos dá competência, Deus ele nos dá talento, Deus nos dá habilidades e em vez de a gente usar isso para o reino, a gente usa para benefício próprio. A gente está então fazendo uma falcatrua com Deus. A gente está deixando Deus de lado talvez para usar isso para o nosso benefício. Isso também é errado. Ponto 3. A manutenção da vida espiritual. Por fim, então, e menos importante, eu quero falar sobre a importância da manutenção da vida espiritual. É muito fácil, muitas vezes, a gente se deixar levar pelas pressões do trabalho, esquecer de cuidar da nossa relação com Deus, e, no entanto, só conseguimos viver uma vida profissional plena se mantivermos, então, essa vida espiritual plena também. Como a gente viu no texto de Êxodo, ali no primeiro ponto, Deus ele não só apenas deu habilidades, conhecimento, aquele pessoal profissional ali, mas ele nos encheu com a presença de Deus. Ele encheu eles com o Espírito Santo. Então não é somente sobre usar as nossas habilidades, é usá-las com poder. Tem várias áreas na nossa vida que a gente requer para resolver situações, precisa do Espírito Santo. Precisa orar a Deus, eu estou aqui com um grande problema, não sei como resolver isso, eu quero a sua ajuda. A gente fazer essa oração. Eu achava muito interessante quando eu trabalhava numa empresa de engenharia e a gente fazia reuniões mensais e sempre antes de iniciar uma reunião, o supervisor ou o gerente, ele sentava, pessoal, eu quero trazer uma mensagem de meditação. Às vezes era algo bíblico, às vezes não era, mas era um tempo de a gente deixar os problemas de lado e buscar a presença de Deus. E quantas vezes a gente tem feito isso no nosso dia a dia? Será que quando a gente vê um problema à nossa frente, a gente já corre buscar uma solução, uma alternativa, ou a gente corre para a presença de Deus? Por exemplo, eu estou sendo com um problema financeiro aqui. Estourou meu cartão de crédito, gastei demais, não sei o que fazer, mas na minha conta do banco lá tem um crédito rotativo liberado, facilzinho, na ponta da mão. Vou usar isso para suprir essa necessidade. Está errado. Porque tu vai virar aquilo uma bola de neve, sendo que você poderia fazer uma oração, Deus, esse problema é do Senhor, como é que eu faço para resolver isso? Sei que eu fui imprudente aqui, gastei demais. Talvez você gastou para o reino, Deus vai suprir, mas muitas vezes não é assim. Gastei para meu benefício próprio. E eu já vi muito disso acontecer. Por exemplo, eu fiz várias escolhas na minha vida onde Deus pediu para mim trocar de emprego. E muitos desses empregos eu tive que reduzir, talvez o meu olerite, minha folha de pagamento. E eu colocava para Deus, Deus, foi direção sua, tomar essa escolha aqui, eu quero que o Senhor supra essa outra parte. Fazia essa oração estratégica. O que Deus fazia, Ele supria. Porque era a vontade de Deus. E a gente precisa orar, a gente precisa entender, então, a vontade de Deus. E para isso a gente precisa estar disponíveis para Ele. Significa que a gente precisa reservar um tempo da nossa vida para consagração, para oração, para leitura bíblica, meditação, louvor. Buscar realmente a presença de Deus através da nossa vida, inclusive na área profissional. Eu não sei você, empresário que está aqui hoje, quanto tempo faz que você não reúne a sua equipe, faz um devocional com eles, ora com eles. Olá, pessoal, hoje a gente tem aqui na empresa um desafio gigante. A gente precisa derrotar esse Golias aqui. Eu quero chamar vocês aqui para orar junto e levantar
novos Davis aqui na nossa geração. Quando que a gente faz isso? Ou você, talvez, que é funcionário, quantas vezes na sua oração, talvez no seu pequeno grupo, você orou pelo seu chefe? Deus, eu quero agradecer aqui a vida do meu chefe. Obrigado, Deus, pela porta de emprego que Ele abriu para mim. Obrigado, Deus, por Ele suprir com maestria todo o meu salário, não deixar faltar nada. Muitas vezes a gente esquece de fazer isso. A gente esquece de agradecer a oportunidade de emprego, esquece de agradecer as portas profissionais que Deus tem aberto para cada um de nós. Então, para que a nossa vida profissional seja plena, a gente precisa também cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos buscar a presença de Deus em tudo o que fazemos, pedindo sabedoria, pedindo orientação para tomar as decisões sábias e justas. Quantas vezes a gente faz isso? Deus, eu estou aqui, eu quero orar para o Senhor para tomar essa decisão. Estou com um contrato aqui para fechar, será que é do Senhor? Ora, não custa nada a gente orar, pedir uma resposta de Deus, e muitas vezes a gente não faz isso. Precisamos também reservar um tempo para a meditação na palavra de Deus. Alimentar, então, a nossa alma com esses ensinamentos do Senhor, cuidar da nossa família, dedicar um tempo e esforço para quem realmente, aqueles que precisam. Eu tive uma vez um gerente, um cara excepcional, um excelente profissional, assim, não tinha o que ele não sabia na área dele. Ele era um destaque profissional, porém não tinha uma vida profissional plena. Ele era um destaque profissional, mas sua vida espiritual era vaga e sua vida familiar era vaga. Então, a vida plena é a gente conseguir equilibrar todas essas formas. A gente ser um excelente profissional na nossa área, mas também ter um tempo dedicado para cuidar da nossa família, um tempo dedicado para buscar as coisas do Senhor. E eu gostaria de destacar 2 versículos que me nortearam nesse tempo. Por exemplo, um deles é Provérbios 16:1. E ele diz o seguinte: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. E isso é muito interessante, a gente almejar planos, fazer planos, almejar um salário maior, almejar um cargo melhor. Mas a gente tem orado a Deus para pegar essa confirmação de Deus. Eu faço meus planos, mas a palavra de Deus fala que é Deus que dá a última resposta. Por exemplo, está claro para mim que eu devo sair do meu ambiente de trabalho. Já orei, Deus já direcionou, está tudo certo. E acaba então aparecendo 2 oportunidades. Eu vou orar para Deus qual que é a oportunidade melhor. Só que antes de orar para Deus, eu vou ver quais são as oportunidades. E abriu 2 portas. Uma porta, irmão Cássio, onde eu vou ganhar R$2.000 a mais. E a outra porta, onde eu vou ganhar R$1.000 a menos. Qual que é a minha escolha? Opa, ganhar R$2.000 a mais, né? Pô, estou vendo minhas contas aqui, sobrar R$2.000 no mês, isso é fantástico. E se a resposta de Deus for você ganhar R$1.000 a menos? Para você ter mais tempo em família, para você ter mais tempo para buscar a presença de Deus. Talvez essa porta que ganhe R$2.000 a mais não é uma empresa estável, lá na frente vai fechar. E essas informações o próprio Deus vai trazer para nós. A gente vai pedir uma orientação do pastor, a gente vai pedir uma orientação do líder, do discipulador, e a gente vai ter esse entendimento em conjunto. Então é muito importante, muito prático a gente pegar essa orientação. A gente entender quais são os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Romanos 8:28 diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, se a gente vive a palavra de Deus, a gente não deve se preocupar com as situações, com as portas, porque Deus está no controle de tudo. Salmo 127:2 diz o seguinte: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. A gente precisa ter essa confiança e esse relacionamento de intimidade com Deus, porque é Ele que provém a nossa vida financeira. É Ele que provém a nossa paz. Como é bom a gente dormir em paz no travesseiro, pensando, oh, minhas contas elas estão pagas, Deus está suprindo toda a necessidade. Isso é fantástico. A gente está vivendo um relacionamento de intimidade com Deus. Circunstâncias difíceis, elas virão. Mas a gente precisa se firmar na rocha que é Cristo. Olha só um exemplo prático. Na Bíblia a gente tem a história de José. José era filho de Jacó e ele enfrentou muitos desafios em sua vida profissional. Desde ser vendido como escravo, ser injustiçado, preso injustamente. Mas, no entanto, em todas essas situações, José ele manteve a sua fé e a sua relação com Deus. Ele se dedicou a servir bem os seus senhores. Mesmo nas dificuldades, ele não perdeu a confiança em Deus. E essa vida espiritual plena dele permitiu, então, que ele superasse todos os obstáculos da sua vida e se tornasse um grande líder do Egito. Então, a gente vê, então, que José, ele enfrentou vários desafios. Mas, mesmo assim, ele usou as habilidades, os talentos que Deus deu para ele com maestria. Então, quando a gente busca essa integração entre a nossa vida profissional e espiritual, encontramos, então, a verdadeira realização de felicidade. Não nos preocupamos tanto com as nossas conquistas materiais, mas sim com o impacto em que estamos gerando no mundo,
no impacto que então, estamos gerando então na nossa profissão. A gente não nos sente mais sobrecarregados, e sim a gente é fortalecido pela presença de Deus em nossas vidas. É importante a gente seguir nesse propósito, viver essa presença. Conclusão. Portanto, irmãos, para a gente buscar então uma vida plena, profissional, a gente deve lembrar desses princípios. O primeiro é a gente escolher uma profissão essa que esteja alinhada com a vontade de Deus, uma profissão essa que esteja então com um propósito de servir ao próximo, de servir à igreja, de servir à empresa. Devemos sempre então buscar excelência no nosso trabalho, como forma de servir a Deus, fazer aquilo com gratidão mesmo. É a gente ter o entendimento que aonde a gente está, Deus está conosco. Por mais que você não está exercendo a função que gostaria de exercer. Talvez você hoje se candidatou na Cotripal, uma grande empresa aqui da cidade, e você gostaria de ter o cargo de supervisor. Mas a função e o cargo que estava aberto ali era empacotador. Seja o melhor empacotador. Aprenda a profissão. Pesquise na internet como que eu faço aqui para empacotar de forma ágil, de forma prática. Quais são os alimentos que eu não posso misturar com produto de limpeza. Seja um especialista nessa área. E Deus vai te usar. As pessoas vão perceber que você é um destaque na função que você está. E vão te perguntar, você gosta dessa função? Você quer subir de cargo? É assim que as oportunidades vêm. A partir de a gente usar as nossas habilidades, dons e talentos, a gente será então engrandecido pelo próprio Deus. Devemos então manter a nossa vida espiritual plena, buscando a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. É a gente entender que o ambiente de trabalho que a gente está inserido hoje é resposta de oração, é uma porta aberta por Deus. Ah, mas eu gostaria de trabalhar em tal empresa, eu gostaria de ter tal salário. Agradeça a Deus que você está empregado. Agradeça a Deus que você tem um salário. Agradeça a Deus que você tem essa oportunidade de servir a Deus nesse ambiente. Mude esse ambiente da maneira que você quiser. Traga a honra de Deus para esse lugar. Traga a glória de Deus. Lembre-se que a vida plena profissional ela só é possível quando buscamos a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a servir Ele de forma excelente, que a cada dia Ele venha estar nos fortalecendo para enfrentar os desafios do mundo, para enfrentar com fé, com coragem, lembrando que o nosso maior fracasso é ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou, mas nosso maior sucesso é usar o que Deus nos deu para a sua glória. Que possamos então pegar essas habilidades que Deus nos deu e usar para a glória dele. Vamos se colocar em pé, vamos ter um tempo de oração e meditação através dessa mensagem. Eu tenho certeza que algo o Espírito Santo ele quer ministrar no seu coração. Eu não sei como hoje está a sua vida profissional, não sei se hoje você consegue viver de forma plena, ou a partir de hoje você tem esse entendimento de usar essas habilidades, dons e talentos que Deus tem te dado para o seu reino. Muito interessante que muitas vezes na nossa vida a gente busca um prestígio profissional, busca um maior salário, mas muitas vezes Deus quer usar você com as ferramentas que Ele te deu. Feche seus olhos e comece a meditar com o Espírito Santo quais são as áreas, quais são os dons, quais são os talentos que talvez hoje você tenha enterrado. Quais são os sonhos que Deus tem te dado, mas hoje você entende que você precisa usar isso para a glória de Deus. Você precisa potencializar isso porque é Deus que vai te dar sabedoria. É Deus que vai te dar habilidade. É Deus que vai te potencializar aquilo que você tem nas mãos. E nesse momento o Espírito Santo vem estar trazendo ao nosso entendimento tudo aquilo que Ele colocou em cada um de nós, a sua essência, o seu propósito, as suas ferramentas, e que a gente possa agarrar isso com todas as forças e servir ao Senhor nessas áreas.